Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre a banca Selecom. Tá legal? Vamos lá. Questões de interpretação de textos. Todas as provas há questões, mas são bem simples, não tem assim pegadinha nenhuma. Basta uma leitura atenta ao texto. Eles não colocam o candidato entre duas alternativas. Não vi nada assim que seja diferente. Nada, por exemplo, envolvendo gêneros textuais. Enfim, é uma interpretação de textos que com bom senso você resolve. As questões de verbos, tá, são relacionadas à identificação dos tempos verbais. Se o verbo está no futuro presente, futuro pretérito, presente subjuntivo, futuro subjuntivo, enfim. Então o cara pega um verbo qualquer e pergunta ao candidato em que tempo está aquele verbo. E também eles perguntam semântica verbal, né? Ou seja, o valor semântico daquele verbo. Por exemplo, o pretérito perfeito dá uma ideia de passado, mas com um passado com valor pontual. O pretérito imperfeito é um passado mais com caráter habitual, costumeiro, duradouro. O futuro do pretérito, né? As pessoas nem lembram direito, mas o futuro do pretérito, as pessoas lá atrás, na década de 50, chamavam de condicional. Essa nomenclatura foi alterada porque eles descobriram uma coisa muito doida. O futuro pretérito não dá ideia de condição. Quem dá ideia de condição é o pretérito imperfeito subjuntivo. Então, se eu estudasse pretérito imperfeito subjuntivo, você vê que aí está a ideia de condição, inclusive com a presença do conector se, que é uma conjunção condicional. Se eu estudasse consequência, eu aprenderia. Então, eu aprenderia é uma consequência desta condição, desta hipótese que está na outra oração. A ideia de condição, na realidade, vem no pretérito imperfeito subjuntivo. O futuro pretérito já dá uma ideia de consequência, resultado daquela condição. Muitas questões de conectores, sobretudo de conjunções. Tá? Muitas questões. Eles adoram questões de conjunções. Caem questões também de preposições, locuções prepositivas? Caem questões, sim, de preposições e locuções prepositivas. Concordância, vi em 2 ou 3 provas, eu analisei umas 15 provas. Concordância, vi em 2 ou 3, cai. Topologia pronominal, cai. Vi, acho que das 15 provas que eu vi em 6 ou 7 provas diferentes. Regras de acentuação, também. A parte de ortografia eles trabalham mais a parte de regras de acentuação mesmo. Vozes verbais eu vi, sei lá, em 2 ou 3 provas. Orações adjetivas é um detalhe interessante que eu gostaria de comentar com vocês. As questões que eu vi são mais relacionadas à parte de pontuação. Tá? Inclusive, até chama atenção, as únicas questões de pontuação que eu vi, na realidade, eram questões de orações adjetivas. Você sabe que se uma oração for adjetiva, se ela não estiver isolada por pontuação, vai dar uma ideia de restrição. Mas se ela estiver isolada por pontuação, dá a ideia de explicação. Então, a única coisa que eu vi de pontuação foi relacionada a orações adjetivas. E aí o candidato fala assim para mim, então eu não devo estudar pontuação? Acho que deve. Sinceramente, eu acho que deve. Mesma coisa em relação à regência. Eu não vi questões de regência verbal e nominal. Então o candidato acha que não deve estudar regência? Você acha que o candidato não deve estudar regência? Eu acho que deve. Sinceramente, eu não abriria mão de estudar regência de jeito nenhum. Tá legal? Os caras cobram. Concordância, cobram. Vozes verbais, cobram. Semântica de verbos. Você não vai estudar crase, não vai estudar regência? Não vai estudar pontuação? Sei lá, eu não deixaria de estudar de jeito nenhum. Beleza? E outro assunto que eu vi cair também em 2 ou 3 provas diferentes foi identificação de função sintática. Ele sublinha o termo e pergunta se aquilo é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e assim vai. Não vi diferença entre complemento e adjunto, não. As perguntas são mais simples mesmo.
se o termo funciona como sujeito, objeto direto e assim vai. Então, o que eu vi foi mais ou menos isso da Selecom. Fiz análise de muitas provas e fiz uma seleção grande de questões aí para a gente analisar. Vamos lá. Primeira questão é a questão de concordância verbal. Foi aquilo que eu falei. Eu não vi questão de regência, por exemplo, mas vi questão de concordância. Né? E ele pede a opção correta. Legal? Vamos lá. Letra A. Atualmente, 7,8% de adolescentes e jovens na faixa etária de 13 a 17 anos situa-se. Opa, eu tenho percentual. Esse percentual tá acima de 1,9%, está acima de 2%, certo? Então, esse aqui, o que vale é isso aqui, ó. É o que vem antes da vírgula, 7. Então, isso aqui leva para o plural. E o que vem depois da preposição de também leva para o plural. Ou seja, obrigatoriamente, este verbo tinha que estar no plural. Como o percentual está no plural e o adjunto adnominal também, ambos estão no plural, o verbo tem que estar no plural. Letra B de bola. Tendo em vista a qualidade de vida da população de antigamente, quantos cuidados não teriam as nossas bisavós? Observe que a frase está fora de ordem. Né? A ordem natural da frase seria: as nossas bisavós não teriam quantos cuidados? O sujeito do verbo ter é as nossas bisavós. E esse sujeito está no plural. Então o verbo tinha que estar no plural. Letra C. Dentre as pessoas mais saudáveis, as menos preocupadas. Gente, esse fragmento aqui não preciso nem me preocupar com ele. Por quê? Porque não há verbo. Se não há verbo, não pode haver erro de concordância verbal. Você tem que se ater à concordância verbal. É aquilo que o enunciado está pedindo. Talvez não se encontre. Gente, quem encontra, encontra alguém. O verbo encontrar é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o pronome ser que veio antes caracteriza a voz passiva. Esta oração aqui, que começa no pronome quem, que exerceria a função de objeto direto, assume a função de sujeito. É um sujeito oracional. Ou mesma coisa que oração subordinada substantiva subjetiva. Certo? E sempre que eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva, o verbo da oração principal tem que vir na terceira pessoa do singular. Exatamente a pessoa em que se encontra. Beleza. Bom, para não falar, o verbo aqui está no infinitivo, sem flexão, não tem nem sujeito próximo. Sempre que o verbo estiver no infinitivo e não tiver nenhum elemento com o que ele esteja concordando ali perto, o verbo pode vir no infinitivo impessoal, sem flexão. Beleza. Daqueles que não têm ideia, daqueles os quais não têm ideia, tá? O sujeito do verbo ter é esse pronome relativo que por sua vez faz referência daqueles, não, daquelas, ao pronome demonstrativo aquelas, que está no plural, o que leva o verbo para o plural. Então, aquelas pessoas não têm ideia do mal que esses produtos, que esses alimentos industrializados causam. O sujeito do verbo causar está implícito aqui nesta oração. Então, esses alimentos industrializados causam o mal. Então, como sujeito aos alimentos industrializados, está no plural, o verbo causar está no plural. Tudo certo, perfeito, maravilha, é essa a resposta. Letra C. Modelos mais avançados, sofisticados e eficientes de aparelhos para exames na área médica, como costumava ser o tomógrafo, como o tomógrafo costumava ser, o sujeito de costumava ser é o tomógrafo. Quando ele, tomógrafo, surgiu, e aí, tá legal. Onde é que está o erro, então? Está aqui, ó. Modelos mais avançados. Está presente? Não, né? Modelos mais avançados estão presentes nos melhores hospitais. Então, confirmamos, né? A única que está totalmente correta quanto à concordância é a letra C. Maravilha. Vamos para a nossa próxima questão. Olha lá. Poluição do ar pode ser tão perigosa quanto fumar um maço de cigarro por dia. Ou seja, uma coisa pode ser
tão perigosa quanto a outra. Uma coisa pode ser igual à outra. Então, é clara a ideia de igualdade. É clara a ideia de equivalência. Gente, se a ideia é de igualdade, se a ideia é de equivalência, obviamente, a ideia é de comparação. Comparação de igualdade. Eu estou dizendo que uma pode ser igual à outra. Gente, essas estruturas com tão ou tanto e depois na sequência quanto é inevitável. Vai levar para a ideia de comparação. Eu estudo tanto quanto João. Ou seja, a quantidade que eu estudo é igual à quantidade de João. Se deu ideia de igualdade, é uma ideia de comparação. Ele é tão estudioso quanto João. Então, essas estruturas baseadas em tão ou tanto e depois quanto leva para a ideia de comparação. Maravilha? Olha lá. Questão de quê? Semântica, estudo de conectores. Outra questão com estudo de conectores. Aliás, é uma característica muito legal dessa banca. Eles gostam muito de fazer isso. Pegar duas frases, tá? Você identificar qual é a relação semântica entre essas duas frases, unir essas duas frases em apenas uma, inserindo um conector. Então vamos lá. Os cientistas acreditam que a principal causa para a maior predisposição ao enfisema é o ozônio, que fica concentrado na troposfera, certo? Que é a camada mais baixa da atmosfera. Eles acreditam nisso por quê? Por que eles acreditam que a principal causa para a predisposição ao enfisema é o ozônio? Tá? Porque o gás é produzido especialmente quando a luz ultravioleta age com outros poluentes liberados por combustíveis fósseis. Então, galera, na realidade, a relação que existe é o segundo período explica digamos assim, esse fato de os cientistas acreditarem naquilo que seria a principal causa para a maior predisposição ao enfisema. Então, como o segundo período representa uma explicação para o primeiro período, se eu unir os dois períodos num único, eu vou ter que trabalhar com um conector que introduz essa ideia de explicação. Quais são os conectores que vão dar essa ideia de explicação? Por quê? Porque, já que, visto que, uma vez que, dado que, porquanto, né? E, lógico, pois que também introduz essa ideia de explicação. Contudo, da ideia de adversidade, de oposição, e apesar de, se bem que, vão dar a ideia de concessão. Maravilha! Vamos então à próxima questão. Olha lá. A não ser que sejam tomados passos para reduzir os poluentes, ainda não é claro qual nível ou sequer se esses gases são seguros. Então, olha só. Qual é a ideia que passa a não ser que? Mais uma questão de conectores. Olha só a quantidade de questões de conectores. Tá? E olha lá, é a mesma banca, a mesma prova, inclusive, analista administrador da Prefeitura de Boa Vista. Olha lá, a mesma, quer dizer, duas questões de conectores na mesma prova. Aliás, três. Olha lá, analista administrador da Prefeitura de Boa Vista, Roraima. Três questões que envolvem conjunções, gente. Olha a importância desse tema. Gente, a não ser que ele pare de fumar, morrerá cedo. O cara vai morrer cedo? Depende. Se ele parar de fumar, ele não vai morrer cedo. Mas se ele não parar de fumar, ele vai morrer cedo. Ou seja, o fato de ele morrer cedo ou não depende de ele parar ou não. Então, está condicionado ao fato de ele parar de fumar ou não. A mesma coisa acontece aqui. Esse conector, a não ser que, tá, ele tem caráter condicional. Como a menos que, certo? A menos que, contanto que, caso, tá? Contanto que.
caso. Todos eles vão dar a ideia de condição. Então, a menos que passos sejam tomados para reduzir os poluentes, então, ou seja, se você não tomar esses passos, ainda não é claro qual nível sequer se esses gases são seguros para a saúde humana. Ou seja, se você não der passos para reduzir os poluentes, sinceramente, ainda não sabemos se é seguro ou não. Então, a segurança está condicionado, tá, ao fato de se reduzirem esses poluentes. Então, o conector, a não ser que, estabelece a ideia de condição. Maravilha. Outra questão de conectores, agora é de uma outra prova, mas vocês viram que numa mesma prova foram 3 questões envolvendo conectores. Olha lá. Identificada a movimentos religiosos, filantrópicos e paternalistas, a humanização era menosprezada por grande parte dos gestores. Ou seja, gente, olha também a ideia de explicação. Porque justamente era identificada a movimentos religiosos, filantrópicos e paternalistas, justamente por causa disso, a consequência é que a humanização era menosprezada por grande parte dos gestores. Era ridicularizada por trabalhadores e demandada pelos usuários. Então, justamente por conta disso, por estar identificada, por se identificar a movimentos religiosos, filantrópicos, a humanização sofria um menosprezo. Então existe uma relação de causa e efeito. Certo? Então eu vou ter que trabalhar com um conector que estabeleça a ideia de causa. Gente, apesar de seja, isso aqui nem faz sentido. Nem faz sentido, apesar de seja. Tá? Se não fosse apesar de ser, faria sentido, ou apesar de que seja. Isso aqui nem faz sentido. O apesar de da ideia de concessão. Mas a frase não faz sentido. Apesar de seja, apesar de que seja, ou apesar de ser. O apesar de, sem o que, leva para o verbo no infinitivo. E nunca para o presente do subjuntivo. Mesmo que seja da mesma ideia do apesar de. A frase, mesmo que seja identificada, tá? O início até estaria certo. Só que não haveria, tá, a perfeita correlação entre os tempos verbais, porque, olha lá, mesmo que chova, então eu estou criando uma hipótese ainda que estaria por ocorrer. Mesmo que chova, eu irei à praia. Então, mesmo que seja identificada, então se alguma coisa ainda for identificada, alguma coisa no futuro vai acontecer. Então, olha lá, mesmo que seja identificada, a humanização será menosprezada. Agora, não faz sentido, mesmo que seja, mesmo que chova, eu ia à praia, mesmo que chova amanhã, eu ia à praia, ou seja, cabe o mesmo que com o verbo no presente do subjuntivo, que é o seja. E uma sequência com verbo no pretérito imperfeito do indicativo não faz o menor sentido. Então, se ele ainda colocasse assim, mesmo que fosse identificada, até poderia ser. Agora, então, além da correlação verbal não ser a perfeita, o mesmo que da ideia de concessão, que é, né, parente da oposição, quando a ideia não é de oposição. A ideia é que o primeiro fato é uma causa do segundo. A letra C também não faz sentido. Tão logo seja, é uma coisa que ainda vai acontecer. Como é que eu posso trabalhar depois com a forma verbal era no pretérito imperfeito do indicativo? Não faz sentido. Não ficou harmônico. E a resposta é a letra D. E olha lá, é o valor semântico da preposição. E essa preposição por vai dar a ideia de causa. Justamente por causa disso, olha lá, por chover muito, não fui à praia. Então, olha lá, por chover muito, olha a ideia de causa. O fato de chover muito é causa, não ir à praia é consequência. E a mesma coisa, por ser identificado, ou seja, por causa dessa identificação.
com movimentos religiosos, filantrópicos e paternalistas, a consequência é que a humanização era menosprezada. Beleza? Confirmamos. O emprego da preposição por estabelece ideia de causa. O emprego do verbo ser no infinitivo ficou harmônico com o verbo ser. Beleza? A resposta é a letra D de dado. Vamos lá, pessoal. O emprego de um pronome oblíquo substitui corretamente. Vamos lá. Essas bactérias consomem o lactato. Quem consome, consome alguma coisa. O lactato é objeto direto. Se o lactato é objeto direto, eu só posso substituir pelo pronome oblíquo o a ou as, sendo que lactato é masculino e singular, então eu substituo pelo pronome oblíquo o. Questão de colocação pronominal. Foi um dos assuntos que eu falei que eu vi sendo cobrado. É bem simples. Questão muito simples. Outro assunto que eu falei que eu vi sendo cobrado, questão de orações adjetivas. E até mesmo nas questões de pontuação que eu falei que também são cobradas as questões de orações adjetivas. Aqui nem fala sobre pontuação, embora você tenha que saber. Por quê? Olha lá, nós temos nesse momento, né, a minha cachorrinha Brahma latindo. Perdão, pessoal. Os animais, os quais receberam as bactérias. Então esse aqui é um pronome relativo. Introduz uma oração subordinada adjetiva. E como esta oração subordinada adjetiva não está isolada por pontuação, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que significa restringir? Restringir significa limitar, especificar. Não são todos. Então não são todos animais? Não. São só aqueles. Eu estou especificando, estou restringindo, estou limitando. São só aqueles. Então, justamente pelo fato de a oração adjetiva não estar isolada por pontuação, vai ter caráter restritivo, ou seja, vai ter que dar uma ideia de restrição, de delimitação, de limite, de especificação. Então, eu estou especificando, tá? Quando eu utilizo essa oração adjetiva sem pontuação isolando, eu estou especificando qual o grupo que, né, como a frase diz, os animais que receberam as bactérias corriam durante bem mais tempo que aqueles controles que não as receberam. Então, os animais que receberam as bactérias correram muito mais que os outros. Então, olha lá, eu estou restringindo o grupo. Esse grupo de animais que recebeu, correu mais. O grupo que não recebeu as bactérias, correu menos. Então, perdão, gente, estou suando um pouquinho. A ideia é de restringir, é de especificar qual grupo, tá, é que correu mais. Então, a resposta é letra A. Eu estou especificando o conjunto, o grupo. Então, foi o grupo que recebeu as bactérias. O conjunto de animais, o conjunto que recebeu as bactérias. Não são todos os animais. É esse conjunto aqui. Esses animais que receberam as bactérias, esses animais correram bem mais tempo que os demais. Legal? Então, eu estou especificando, eu estou limitando, eu estou restringindo. É essa a resposta. Vamos lá. Eu achei essa questão aqui muito legal de correlação entre os tempos. Se a hipótese da inteligência cultural for verdadeira, existiria uma idade em humanos durante seu desenvolvimento. Bom, vamos lá. O emprego do tempo na forma verbal destacada sugere o seguinte sentido sobre a ação descrita. Cara, se essa hipótese for verdadeira, isso aqui vai acontecer. Tá? O futuro do pretérito, gente, não dá ideia de condição. A ideia de condição está na oração anterior. A ideia do futuro do pretérito é uma consequência do que está exposto aqui. Ó. A ideia, a condição está aqui. Se a hipótese da inteligência cultural for verdadeira, aliás, na minha opinião, essa frase está até mal montada, porque essa correlação entre os tempos não está perfeita. Futuro do subjuntivo e depois o futuro do pretérito. O ideal aqui seria essa forma verbal aqui
no pretérito imperfeito subjuntivo. Se a hipótese fosse verdadeira, existiria uma idade. A correlação perfeita é o pretérito imperfeito subjuntivo com o futuro do pretérito. Tudo bem. Essa frase aqui não é a da banca, essa frase aqui estava no texto. E o autor não foi feliz na maneira como ele escreveu, mas a banca fez uma questão inteligente em cima disso. De qualquer forma, o existiria estabelece uma ideia de condição? Não, não estabelece. Mas essa forma verbal existiria, que está no futuro do pretérito, na realidade é uma consequência desta condição que está exposta na oração anterior. Certo? E é por isso que é justamente a resposta, que é a letra A, mantém a relação de dependência com a condição anterior. Então, se a primeira coisa for verdadeira, uma coisa vai acontecer. Se a primeira coisa não for verdadeira, a outra coisa não vai acontecer. Ou seja, isso aqui depende do que foi exposto na oração anterior. Agora, quem dá a ideia de condição, que é que tá aqui, ó. Inclusive, olha a conjunção condicional na oração anterior. Então, ela é uma consequência dessa condição. Ela depende da condição exposta na outra oração. Maravilha, pessoal. E para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos lá. Basta lembrar a linguagem, o simbolismo matemático e o raciocínio científico para citar. E aí ele pergunta qual é a função sintática desses elementos. Tá? Quem lembra, lembra alguma coisa. Você está lembrando o quê? A linguagem, o simbolismo. Isso tudo aqui está completando a ideia do verbo lembrar sem preposição. Então, o verbo lembrar é um verbo transitivo direto. E esses termos todos estão exercendo a função de objeto direto. Estão complementando a ideia do verbo lembrar sem preposição. Objeto direto. A resposta é a letra B de bola. Legal, galera? Foi bacana? Ótimo! Maravilha! Nós fechamos hoje a banca Selecom. Eu acho que nós fizemos 10 questões hoje, uma quantidade muito grande de questões. Vocês realmente, né, muito provavelmente, passaram a ter uma ideia muito apropriada de como essa banca procede, como é que ela funciona. Tá legal? Não se esqueça que nós estamos no Instagram também todos os dias com a questão do dia. Basta você seguir @professor_Rosenthal, um S depois TH, certo? Todo dia, por volta de meio-dia e meia, eu boto uma questãozinha e às 6h30 eu lanço um vídeo corrigindo essa questão. Maravilha? E quinta-feira, o que vai acontecer? Nós vamos retomar a nossa live, né? Coincidentemente, perdão, gente, estou suando um pouquinho. A nossa live foi interrompida nas 2 últimas semanas, porque a nossa live tradicionalmente é às quintas, sendo que as 2 últimas quintas-feiras caíram exatamente nos dias 24 de dezembro e 31 de dezembro. Então, agora no dia 7 de janeiro, nós estamos retomando a nossa live. Valeu, galera, um grande abraço para todos e aproveitem qualquer coisa que estamos aí oferecendo. Questão do dia, live e o rumo à posse. Grande abraço, pessoal!